Olá, eu cumprimento vocês em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus e o grande Salvador da humanidade. Como seres humanos, nós, durante a vida, estamos propensos a passar por problemas que muitas vezes parecem a nós praticamente impossíveis de serem vencidos. Muitas vezes esses problemas são tão grandes que nos sufocam e nos fazem pensar que não há forma de superá-los. Eu tenho certeza que você, assistindo esse vídeo do outro lado dessa tela, seja no seu celular, no seu tablet, no seu computador ou na sua televisão, e já pensou que, por mais que você se esforce para vencer um problema, ele acaba se mostrando humanamente impossível de ser vencido. Mas, ainda que a nossa força humana seja completamente ineficaz para vencer determinados problemas que muitas vezes são muito grandes, e todos nós já passamos por isso, Deus pode nos ajudar a vencer essas situações tão incrivelmente problemáticas. E isso é evidenciado muitas vezes no livro sagrado, na Bíblia. Um grande exemplo impactante que nós podemos citar é Josué e o povo hebreu, quando estavam ali próximos de Canaã, enviaram seus espias e encontraram ali entre os residentes de Canaã gigantes, os filhos de Anak, chamados, se não me engano, Anaquins, Refaíns, né? Esses gigantes tinham cerca de 3 metros, até porque eram descendentes e não eram gigantes originais, alguns maiores do que 3 metros, tinham grande força, muito maior força que qualquer ser humano obteria, e se tornavam praticamente monstros, talvez deuses aos olhos das pessoas. Eram as grandes armas daquelas nações. Eu quero ler para vocês, deixa eu pegar aqui a Bíblia, eu vou ler para vocês o texto que está no livro de Números, ok? Capítulo 12, versículo 33. Eu botei aqui a minha colinha e assim diz o texto para a gente entender melhor o contexto. No livro de Números, tá? Lembrando, capítulo 12, versículo 33. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos olhos deles. Nessa parte do texto, os espias estão dizendo claramente o seguinte: quando olhamos para eles, nós nos sentimos pequenos demais. Nós nos sentimos como insetos perante tais pessoas tão grandes. E quando eles nos viam, certamente quando eles nos olhassem, eles também pensariam a mesma coisa. Logo, ou seja, eles são impossíveis de serem vencidos, né? Nós somos insignificantes perante eles. Logo o povo ficou com medo, mas Deus mostrou a seguir para eles, para o povo que estava murmurando, reclamando, querendo apedrejar, inclusive Josué e Caleb, enfim, né? Deus mostrou para eles que nada é impossível para ele. Afinal, ele é supremo e qualquer coisa que se apresente diante dele, simplesmente ele é maior do que tudo, né? Eu quero ler para vocês agora, esse eu não notei aqui, eu quero ler para vocês também no livro de Josué, no capítulo 11, ok? Versículo 21 e 22, que podemos ler assim, para vocês verem que Deus, apesar da insignificância com que o homem se interpôs, se colocou perante aqueles gigantes, Deus já disse o contrário. Deus disse para Josué: seja forte e valente, vá adiante. Deus se interpôs e disse que de fato estava com o povo, e Josué foi lá. Josué e os guerreiros que estavam com ele foram lá, e de fato Deus, através deles, mostrou ao povo que nada é impossível para Deus. Vejam bem, naquele tempo Josué foi e eliminou os Anaquins mesmo, da região montanhosa de Hebron, de Debir, de Anabe e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel.
Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos Anequins sobreviveu na terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza, Gate e Asdod permaneceram alguns. Então nós vemos aqui que, de fato, os gigantes, aparentemente impossíveis, eles foram vencidos por homens simplesmente mortais, que eram como insetos para eles. Vejam bem, ao trazermos os gigantes para o cenário atual, esses gigantes que foram vencidos pelo poder de Deus, ao trazermos eles para o nosso cenário atual, nosso cenário contemporâneo, nós podemos usá-los para representar os nossos problemas. Problemas tão difíceis ou até impossíveis de vencer para nós, que somos aí seres humanos simples, mortais. Mas também podemos trazer Josué para a nossa pessoa. Nós podemos olhar para Josué como sendo nós mesmos. Diante de problemas tão grandes, problemas tão inatingíveis, invencíveis, diante da força humana limitada, os quais nos fazem sentir que nós somos como insetos perante esses problemas e que nunca os venceremos. Mas nós devemos olhar para Josué e trazer Josué para nós mesmos. Porque como simples humano, né, Josué e aquele povo, como Josué, aquele povo tão simples, conseguiram vencer gigantes, né? Seres que praticamente eram invencíveis. O que os tornava tão diferentes de nós hoje? Ou de todos os povos que atacaram historicamente. Todas aquelas cidades se saíram perdendo, afinal os gigantes eram as grandes armas daqueles povos. A resposta é bem simples. Deus. A resposta é Deus. Um ser humano sem Deus, ele pode lutar infinitamente contra talvez um problema pequeno, talvez contra um ser humano da mesma estatura e não vencer. Mas um ser humano com Deus, ele pode vencer gigantes. Eles tinham Deus com eles. E por isso afirmo com toda certeza, munido da certeza deste livro aqui, tá? A Bíblia Sagrada, que o seu gigante, ele pode ser vencido. Não importa a área em que ele se encontra, não importa o tamanho dele. Eu sei que muitas vezes você pode achar que o problema é tão grande que não dá para vencer. Que um gigante um ser tão inatingível, tão invencível, ele possa ser vencido por um simplesmente humano comum. Mas eu digo a você que com Deus, o gigante em sua vida ele pode ser superado. Se você crer em Deus e se apegar a Ele, eu garanto a você, não importa o tamanho do seu problema, nada vai te parar. Deus ele é maior do que tudo, Ele é soberano. Deus ele é maior do que tudo de verdade. Sabem? Então, levante seus pensamentos aos céus para Deus e diga em seu coração, e use a sua voz também, para que o seu problema ouça que o seu Deus, que Deus é maior que o gigante que se apresenta em sua vida hoje. E que este gigante cairá em nome do Filho de Deus, Jesus Cristo, o Messias, que veio e em breve retornará. Seja valente como Josué foi, como aqueles guerreiros foram. Prossiga adiante, pois não há gigante. Aliás, não há gigantes no plural, que possam impedir você de avançar, de seguir, de progredir, de evoluir, se Deus for o Senhor da sua vida. Então, eu quero fazer uma oração por você nesse momento, até para que o nosso pequeno vídeo não se estenda muito, e orar contigo para que
nós declaremos juntos que esses gigantes eles vão cair, ok? Eu peço que você feche os seus olhos, assim como eu. E se você não souber orar, você repita as minhas palavras. Tudo bem? Vamos orar então. Ao Deus Altíssimo, eu e aqueles que escutam este vídeo nesse momento, elevamos as nossas palavras com a nossa fé, o nosso coração, a nossa mente, todo o nosso íntimo ao Deus Todo-Poderoso, nosso Criador, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, o Messias, que aguardamos chegar em breve na sua segunda vinda para nos buscar. Senhor, muitas vezes os problemas têm se tornado absolutamente gigantes, como os anaquins, que os espias viram na terra de Canaã e Josué, em nome do Senhor, venceu. Muitas vezes esses problemas têm feito com que pensemos que nós, seres humanos comuns, somos como insetos e não conseguiremos vencer esses problemas. E de fato, Deus, nós admitimos que como seres humanos comuns não conseguiremos, mas com a Tua força, Senhor, com o Senhor diante de nós, com o Senhor nos abençoando, nos guardando, nos protegendo, nós conseguiremos vencer esses gigantes. Portanto, Pai, em nome de Jesus, Teu Filho, eu declaro, eu afirmo, eu tenho certeza que com o Teu poder, os gigantes da minha vida, os gigantes da vida de todas as pessoas que veem esse vídeo e oram comigo nesse momento, eles estão caindo agora, em nome de Jesus. Vidas estão sendo salvas, pessoas estão sendo curadas, mentes estão sendo abertas. Senhor, milagres estão sendo feitos em Teu nome para a glória e honra do Teu nome, ó Deus poderoso. Porque não há nada, Senhor, que o Senhor não possa fazer. Eu também oro aqui nesse momento por todas as pessoas que veem este vídeo e que ainda não receberam o Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, em seus corações. Que elas possam, Deus, em nome de Jesus, se chegarem a Ti, receberem o Senhor Jesus como o seu único Senhor e Salvador e recomeçarem suas vidas debaixo, Senhor, da Tua bênção, da Tua graça. Assim, Deus, eu creio na vitória de cada uma dessas pessoas e já Te agradeço, em nome de Jesus. Eu peço que se você foi abençoado com este vídeo, que você compartilhe para mais pessoas e que você também dê o seu like para ajudar a que esse vídeo chegue a mais pessoas. Tudo bem? Se você não for inscrito, também se inscreva para ajudar o crescimento desse canal que visa apenas compartilhar a palavra de Deus para a verdade e a evolução humana diante de Deus. Ok? Que Deus abençoe a todos vocês em nome do nosso Mestre Jesus e aqui eu me despeço cordialmente.